Salve, salve, nação alvinegra! Galera, ontem começou a quarta rodada do Campeonato Brasileiro, da Série A. Nós tivemos 7 jogos e tô querendo fazer uma análise um pouco dos jogos, um pouco da tabela também. Por quê? Porque mesmo que o Ceará vença hoje, existe a possibilidade de a gente nem sair da zona de rebaixamento, certo? Por que eu estou dizendo isso? Primeiro, depende um pouco do resultado lá do São Paulo. Vencendo, o Ceará vai ultrapassar São Paulo e Flamengo, dependendo do resultado do jogo São Paulo e Bahia, certo? Ceará também pode estar ultrapassando aqui o... Depende também do saldo de gols. Porque o primeiro critério é pontos, né? A quantidade de pontos, depois a quantidade de vitórias e depois o saldo de gol. Então, assim, depois é gols marcados. Dependendo da quantidade de gols que o Ceará marcar, dependendo do saldo, o Ceará pode subir bastante. Pode ultrapassar até Fluminense aqui, certo? A gente pode subir um tanto, podendo chegar... dependendo mesmo do resultado, a gente pode chegar a 10º, ultrapassando o Corinthians. Para isso, o Ceará precisaria de fazer muitos gols aí, certo? Não vou dizer que seja impossível, mas vamos dizer aqui que ele ultrapasse aqui até o Fluminense, que está com -1, o Ceará fizesse 2-0, já consegue, pelo número de gols marcados, ultrapassar sim o Fluminense. A gente ficaria ali em 13º, certo? Então, seria mais ou menos isso. Dependendo do resultado do São Paulo, o Ceará pode estar ultrapassando, digamos que ganhou de 1-0. Dependendo do resultado de São Paulo e Bahia, o Ceará pode ultrapassar Flamengo e São Paulo, certo? Se fizer 1-0. Menos que isso, o Ceará continua lá e, gente, vai ficando cada vez mais difícil. Porque esses times aí, São Paulo vai ter uma ajudinha aí, né? Um time que tem uma cota de televisão bem alta. Flamengo é um super time, provavelmente vai crescer ainda dentro do campeonato. Então, Ceará hoje precisa sim da vitória. Vamos aqui aos jogos de ontem, certo, galera? A gente teve aqui Flamengo e Grêmio. Um primeiro tempo bem interessante de ver. O Flamengo começou com uma movimentação interessante. Quando foi lá para os 10 minutos, o Grêmio equilibrou o jogo, cresceu na partida, fez 1-0 e, tipo, jogando mais que o Flamengo. Segundo tempo, o Grêmio não quis mais jogar, o Flamengo também não conseguiu fazer grande coisa, mas lá no final do jogo conseguiu lá um pênalti e empatou o jogo. Jogos estranhos de ontem, certo? Que eu vi assim, jogo feio e tal, não estava acontecendo nada, mas do nada acontecia um gol. Já começou 2 gols, assim, frenético o jogo, a gente achou que ia ser um jogo bom, eu até achei, mas não gostei. Foi Bragantino e Fluminense e Fortaleza e Goiás, certo? Goiás e Fortaleza. Foram 2 jogos bem estranhos para mim. O Goiás, assim, uma draga mesmo. Acho até que qualquer time que jogasse ali contra o Goiás ganharia. O time é ruim. O time ruim. E as imagens, assim, se eu sou assinante do Premier, pedir meu dinheiro de volta, com certeza. Mas, pior do que o Goiás foi o jogo do Palmeiras e Atlético Paranaense. Jogo feio. Palmeiras conseguiu um gol lá no final, não sei nem como, mas jogo assim, até agora meus olhos estão doendo. Certo? Internacional 3, Atlético Paranaense 0. O Inter é bem superior ao Atlético. Aquele negócio que eu disse, aquele jogo lá, 3-0 pro Atlético contra o Flamengo, foi um jogo totalmente atípico, tá, galera? Assim, não... Aquilo muito dificilmente vai acontecer outra vez. Nós tivemos também Corinthians 3, Coritiba 1. Esse jogo, o Coritiba perdeu o Ian Sassi ainda no primeiro tempo por expulsão. Mesmo assim, o Coritiba empatou o jogo. O Corinthians estava ganhando de 1-0. O jogo já tinha perdido um pênalti. E o Corinthians ganhou pela superioridade numérica e foi só isso, porque o Corinthians é outra draga. Eu até tenho um certo carinho pelo Corinthians, mas o time não tem ponta, certo? Era um time que na infância, assim, eu acompanhava mais, assim, pela Globo, tinha uma afinidade com o Corinthians. Mas depois que eu
comecei a descobrir o futebol cearense, o Ceará, né? Porque minha família não era tão ligada assim em futebol. Então, a partir daí já virou logo uma paixão. 10 anos de idade eu já estava em estádio, então a gente se apaixonou pelo Ceará e largou o Corinthians de mão, né? Vamos pra frente. E nós tivemos o melhor jogo da rodada, que foi Botafogo e Atlético Mineiro, onde esse jogo fala muito sobre o Ceará, certo? Primeiro, o Botafogo foi superior ao Atlético? Não, o Atlético até chutou muito mais do que contra o Botafogo do que contra o Ceará. Mas muito mais mesmo. Mas o Botafogo, no contra-ataque, foi mais eficiente. Adotou uma tática muito interessante para jogar nas costas dos laterais, contra-ataque. Jogou sem meia, colocou 2 centroavantes segurando o meio. Os zagueiros e os laterais tiveram que afunilar na marcação do Atlético para segurar os 2 centroavantes. E colocou 2 pontas rápidos. E assim o Botafogo conseguiu nos contra-ataques, nas costas dos laterais, fazer 2 gols, e podia ter feito até mais, perdeu alguns gols, teve um gol anulado lá que o juiz, até agora eu tô querendo entender o que foi que aquele juiz marcou, porque bateu na mão do adversário, e era para ter dado a vantagem pro Botafogo. Não sei se todos aqui que vão ver, acompanharam os lances desse jogo, mas foi isso, e o Botafogo ganhou por eficiência, gente. Quando teve a oportunidade, colocou a bola para dentro. O Ceará perdeu um monte de gol. Fernando Sobral chutando bola para fora, Kleber finalizando em cima do goleiro, Lima finalizando fraco, e assim o Ceará perdeu um monte de gol e não ganhou por causa disso. Mostrando que o Ceará tem condição sim. O que eu quero falar aqui sobre essa tabela, fazendo essa análise aqui, é falar que, tipo, não tem, assim, grandes diferenças de um time para o outro. Talvez lá para a 15ª rodada, a gente comece a ter uma configuração melhor. De quem pode mais, de quem pode menos. Porque no momento, até Grêmio, Flamengo, o próprio Atlético, tá muito estranho. Time que tá, assim, tem um jogo, assim, mais coerente é o Internacional, e mesmo assim levou P do Fluminense, que é outra draga. Então, tá estranho o campeonato, mas o que eu quero dizer é que o Ceará tem condições, sim, de fazer um bom campeonato. Agora, para isso, precisa ganhar principalmente os jogos chaves, certo? Tem que acabar com as desculpas, não tem mais desculpa de Copa do Nordeste, não tem mais desculpa de juiz. Jogador do Ceará tem que saber que joga contra juiz, sim, Campeonato Brasileiro, certo? Com a maioria dos times do Nordeste, o próprio Atlético Goianiense vai ter que fazer isso também. Então não tem mais desculpa. Não tem. Certo? Então essa é a análise. Hoje tem mais 3 jogos. Vamos ter aqui São Paulo e Bahia. Acho que o Bahia tem uma leve superioridade. Sport e Santos. Mesmo sendo lá na ilha, eu acho que o Santos é favorito, sim. E Ceará e Vasco. Que se eu for examinar jogador por jogador, eu acho que Ceará mais time. Beleza, galera? Então essa é uma análise rápida aí, pra gente ter mais ou menos uma ideia. O Ceará mesmo vencendo, pode ser que não saia da zona. Mostrando o quanto nós atrasamos um pouco aí a gente focar no Brasileirão. Eu espero que a gente esteja focado agora. E é isso. Vamos ficar aí todos com Deus, beleza, galera? Valeu!